A Bíblia disse que enche a casa da presença de Deus. Aleluia! Lucas capítulo 9, versículo 10 diz assim: E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura, e já o dia começava a declinar. Então chegava-se a eles se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos num lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai vós de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto ali estavam quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: Fazei-os sentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-se-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixinhos, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para o porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os seus discípulos, e perguntou-lhes dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizei que sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao 3º dia. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória do Pai, vier na glória e na do Pai e a dos seus anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns aqui não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Amém? Eu fico feliz, irmãos, podem sentar, porque o Senhor coloca essa palavra no meu coração. Eu poderia muito bem pegar um tema que envolvesse os irmãos em uma palavra a qual eu quisesse alegrar o coração dos irmãos. Mas a palavra que o Senhor traz ao meu coração é uma palavra da pureza do Evangelho, assim como nós necessitamos. O interessante é que o apóstolo Paulo, antes de nós entrarmos neste texto, ele na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele vai exortar a igreja, dizendo a eles que quando ele foi ter com eles, anunciando o testemunho de Deus, ele não se propôs saber palavras sublimes ou de sabedoria humana, mas ele se manteve na simplicidade que há em Cristo. Eu quero te dizer nesta noite que o Evangelho é simples. Aleluia. Nós vemos aqui nesta palavra que era necessário alguns cumprimentos, era necessário alguns requisitos para que este povo pudesse vivenciar a multiplicação. A primeira coisa que a Bíblia vai dizer é que Jesus se retira para um lugar deserto e a multidão fica sabendo que Jesus se retirava. Já começa com o erro da multidão. A multidão não andava com Jesus, a multidão não fazia parte do apostolado de Cristo, ela simplesmente ouvia e ia para um lugar e para o outro. Ela não tinha firmeza de seguir
seguia Jesus, ela simplesmente ouvia as notícias. É aquele tipo de pessoa que não se firma em Cristo. Aonde está dizendo que a bênção chegou, ele está indo atrás. Aonde está dizendo que tem revelação, ou tem profecia, ou tem isso, tem aquilo, ele está indo atrás. Ele não está preocupado com Jesus. Aleluia. O centro da mensagem de João 6 não é a multiplicação dos peixes, é Jesus como pão vivo que desceu do céu. Depois da multiplicação, Jesus chega para o povo e diz assim: olha, vocês vieram atrás de mim por aquilo que eu fiz, porque eu saciei a fome física de vocês, mas o que eu tenho é vida eterna. O que eu tenho é um pão vivo, porque aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não pode ter vida em si mesmo. Aí pense você, o judeu não comia nem a carne sufocada, porque era proibido. Imagina comer a carne de gente, canibalismo. Só que eram palavras espirituais. Jesus, o Evangelho, ele traz palavras que se discernem espiritualmente. Como eu estava dizendo lá em Coríntios capítulo 2, Paulo vai dizer lá no final: olha, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Jesus vai dizer para aquele povo assim: olha, eu tenho um pão celestial que é a minha carne. Vocês precisam andar por este caminho. Eles vão dizer assim: não, pura é esta palavra, quem poderá ouvir? Muitos saem quando ouvem o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho que é renúncia. Esse evangelho de prosperidade aí fora é mentiroso, é amaldiçoado. Paulo vai dizer a carta dos Gálatas: se alguém anunciar outro evangelho que não seja esse que vos tem anunciado, seja anátema, seja maldito. O evangelho de Jesus é o evangelho da porta estreita, do caminho apertado que conduz à vida. E ele vai dizer: olha, porfiai, ou seja, se esforçai por entrar por este caminho, por o caminho ser apertado e a porta estreita. Poucos são que acham esse caminho. Porque a grande multidão vai para a porta larga, vai para o caminho espaçoso, onde pode fazer o que bem entende. Mas esse não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vamos ver que Jesus, quando percebe que a multidão está chegando, ele vai dizer para os seus discípulos: olha, faça-os sentar. E aí que entra o mais extraordinário. Muitos querem viver a multiplicação, mas esquecem que tem que ser obediente à palavra de Jesus. Aleluia. Muitos querem receber a bênção, mas se esquecem que tem que obedecer o dono da bênção para que o milagre aconteça. Jesus vai dizer aos seus discípulos: olha, façam sentar de 50 em 50. A primeira requisito: obediência ao que Jesus fala. E ele vai dizer ainda: olha, dai voz de comer. Meu Deus. É muito fácil, irmãos, nós sermos fiel a Deus quando temos tudo, quando nada nos falta. É muito fácil. Quando vem tudo de mão beijada, é muito fácil servir ao Senhor. É por isso que Ele permite nós passarmos por provações. É por isso que Ele permite nós passarmos por dificuldades. Porque nós temos que aprender que Jesus, sendo Deus, Ele desceu, se fez homem, se fez carne, foi obediente até a morte de cruz. Jesus poderia ter todas as regalias, mas não. Ele preferiu sofrer, pagar o preço, para que nós pudéssemos ter salvação. Aleluia! Jesus vai dizer para os seus discípulos: olha, deem voz de comer. E sempre a maioria dos crentes faz isso: mas eu não tenho, a não ser. Eles não viam aquilo que possuíam, eles não olhavam para aquilo que eles já tinham adquirido, mas eles olhavam para aquilo que eles ainda não tinham. Esse é o mal do crente. Jesus já te lavou com sangue, já te deu garantia da vida eterna. Lucas 10:19. A Bíblia diz que lá em Lucas 10, Jesus, depois do capítulo 9, manda 70 discípulos nas aldeias. Ele vai dizer: olha, vocês vão de 2 em 2 a cada aldeia. Vocês não vão levar alforje, não vão levar espada, não vão levar somente a sandália dos seus pés e a roupa do corpo, mais nada. Vocês vão chegar na cidade e dizer: eis que o reino de Deus é chegado a vós. Aquele que vos receber, vocês vão e ceia com ele. Mas o que não receber, vocês saindo, sacode a sandália, a poeira da sandália, e até a poeira ficará como testemunho contra aquela cidade. E eles foram, e Jesus vai dizer: olha, expulsai os demônios, limpai os leprosos, operai maravilhas ali. E a Bíblia diz que eles foram, e eles estão voltando agora atônitos, alegres, e chegou a Jesus e dizem: Jesus, ao teu nome se submetem os espíritos, nós curamos, Senhor. Aí Jesus vai olhar para eles, vai dizer assim: olha, eu vi Satanás quando caiu do céu
Sabe qual foi o mal de Satanás? O brilho. Ele era um querubim ungido e ele começou a se gabar de ser alguma coisa. Subirei, me assentarei. E aqueles discípulos voltaram: nossa, Senhor, nós estamos poderosos, nós temos poder, Senhor, agora. Aí Jesus vai dizer: olha, eu vi Satanás caindo como um raio do céu. Não vos alegreis pelos espíritos se submeterem a vós, antes alegrai-vos pelo fato de vosso nome está escrito no livro da vida. Eu vi o pastor falando nesta noite: e se Jesus não fizer? E se Jesus não fizer? Jesus já fez o que tinha que fazer por mim e por você. Para com esse negócio de querer servir Jesus por aquilo que Ele faz e não por aquilo que Ele é. Ele já deu vida eterna, Ele já deu salvação. Jesus quer que você mude de vida. É assim que continua a palavra. Depois de Jesus operar o milagre, dando graça e multiplicando os pães, a Bíblia vai dizer que Jesus pergunta aos seus discípulos: olha, quem a multidão diz que eu sou? Ah, Senhor, eles dizem que o Senhor é um profeta, que o Senhor é Elias, é João Batista, porque a multidão não sabe quem é Jesus, porque não está preocupada em servir Jesus. A multidão, ela não quer saber, não quer conhecer. João 3,19, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, e todo aquele que pratica más obras não vem para a luz, a fim de que suas obras não sejam reveladas, mas aquele que pratica boas obras, ele vem para a luz, porque as suas obras são feitas em Deus. Aleluia. E agora entra o ápice da mensagem. Oh, glória a Deus, aleluia. A mensagem mais tremenda, mais poderosa, mais eficaz, mais viva. Eu sei que talvez você já ouviu e talvez não, acerca da teologia de hoje. A teologia é muito interessante, mas ela tira a virtude do crente. Eu não fiz teologia, mas o Senhor, pela sua misericórdia, me deu um certo entendimento acerca disso. A teologia quer me fugiu a palavra. A teologia quer tornar algo cismático a palavra de Deus, quer colocar em categorias de forma que fica mais compreensível. Mas sabe onde ela falha? A teologia, ela traz muita informação, muita coisa interessante, mas ela falha, sabe aonde? O método de se adquirir a sabedoria. Sabe por quê? Como se adquire sabedoria? Tiago vai dizer: peça a Deus que a dá livremente, não lança em rosto. A forma de alcançar sabedoria é através do jejum, da oração, da leitura bíblica. Eu pergunto para vocês aqui nesta noite: quem leu o tema? Quem leu o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7 de João, onde estão no mesmo contexto? Aleluia! Mostrando que aquela multidão que estava atrás de Jesus por causa da multiplicação não servia a Jesus. Jesus a repreende depois. Aquela multidão, ela não estava apta para seguir Jesus, ela voltou para trás. Porque multidão é assim mesmo, só está com Jesus quando está tudo bem, quando está falando algo que é agradável. Mas quando Jesus aperta o cinto, ela fala assim: ah não, Senhor. Lembra do jovem rico? Bom mestre, que hei de fazer para herdar a salvação? Jesus olhou para ele: por que me chamas bom? Bom só há um, Deus. Já começa por aí. Não adianta ficar elogiando Jesus, não adianta ficar tentando puxar a farinha para o lado de... Não adianta isso. Aleluia. Nicodemos, doutor da lei, príncipe dos judeus. João 3. Ah, Senhor, bem sabemos que Tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz o sinal que Tu faz se Deus não for com ele. Necessário é você nascer de novo. Jesus já corta no meio. Sabe por que ninguém entende? Ou melhor, a maioria das pessoas não entende a palavra, porque Jesus vai direto no problema. Ele não fica com rodeio, não. Ele vai direto onde está o problema. Nicodemos, não adianta você me reconhecer como mestre. Não adianta você ficar elogiando as bênçãos que acontecem se você não nascer de novo. Se não houver transformação na tua vida, não adianta. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus! Ah, Senhor, alguns dizem isso, mas e vós? Será que vocês me conhecem? Pedro se levanta, tendo a revelação de Deus, porque ninguém pode servir a Deus sem revelação. Evangelho é revelação. Não adianta você tentar explicar para uma pessoa se ela não tiver a revelação. O próprio Lucas 10
20 vai dizer, Jesus, quando ele fala isso para os discípulos, não vos alegrei pelos espíritos submeter, antes alegrais pelo vosso nome, está escrito no livro da vida. Ele abre os braços, leva a mão para o céu e diz, Pai, graças te dou, porque não revelaste essas coisas aos sábios entendidos, mas aos pequeninos. É revelação. Ninguém permanece em Cristo sem revelação. Aleluia. Eu gosto de pregar assim, simples. Eu sei pregar de outra forma também, mas eu obedeço a voz do Espírito. Eu não tenho medo de falar a verdade. Não tenho. Eu tenho compromisso com Deus e eu falo a verdade mesmo. Ainda que doa em mim, porque você acha que a verdade não bate em mim também? Acha que não vem em mim também? Vem em mim também. E aqui vem o ápice. Aí eles vão dizer, e vós, o que dizeis? Pedro levanta cheio do Espírito Santo e fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Aí o mesmo Pedro ele vai dizer mais pra frente, lá em João 6, o tema da campanha. Depois que vai toda a multidão embora, a multidão que seguia Jesus somente para aquilo que ele podia dar, que não queria compromisso com a palavra, que não queria ir para o céu, queria a porta larga. Aí ele vai dizer assim para os discípulos, e vós, quereis ir? Aí Pedro levanta novamente e fala, para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Como Jesus gosta desse crente compromissado com a sua palavra, desse crente que realmente quer nascer de novo, quer largar a imundícia desse mundo, porque, irmãos, dá nojo ver hoje em dia igrejas parecendo o mundo, igreja onde você vê as pessoas não tem transformação, entra da igreja e continua da mesma forma, não tem compromisso, não quer saber de jejum, não quer saber de oração, não quer saber de culto de oração, não quer saber de escola dominical, não quer saber de culto de ensino, não, quer só as bênçãos. Fala bênção, Senhor, fala bênção. Deuteronômio 27, 28, eis que hoje coloco bênção e maldição. Jesus chama Moisés e fala assim, olha, você vai separar os anciões da tribo, 6 deles vai subir no Monte Ebal, 6 no Monte Gerezim. Lá do Monte Gerezim você vai falar, eles vão abençoar o povo dizendo, bendito. O pastor falou de cauda, cabeça e cauda, tem os dois lados. Bendito todo aquele que ouvir todas as palavras dessa profecia. Bendito serás ao entrar e ao sair. Bendito será a macieira, o seu fruto, seu animal. Bendito serás, entrarás, o inimigo virá contra ti por um caminho, mas fugirá por 7. Serás cabeça e não cauda. Emprestarás e não pedirás emprestado. Mas ele vai dizer, sobe 6 no Monte Ebal também. Vai dizer assim, maldito todo aquele que não ouvir e atentar para cumprir as profecias deste livro. Maldito serás ao entrar e ao sair. Maldito será o vento da macieira, dos animais. Será por um caminho, mas por 7 fugirá dos inimigos. Será cauda. Tem os dois lados. Aí no final Deus vai dizer assim, eis que hoje coloco a bênção e a maldição. E ele aconselha, escolhe pois a bênção para que viva. Eu não sei que Deus que é esse que o mundo está pregando. Não é o Deus da Bíblia, Deus de prosperidade, Deus que vai te dar casa, vai te dar carro. Ele vai dar, mas é na mansão celestial. Aleluia! Ele vai dizer, como eu disse para o jovem, olha, bom mestre, o que hei de fazer? Bom, só Deus. Aí ele fala assim, guarda os mandamentos. Que mandamento? Não furtarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, teu pai e tua mãe. Mas isso eu tenho feito desde a minha meninice. Tu queres ser perfeito? Falta uma coisa. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Esse que é o evangelho. Aí a Bíblia diz que ele se entristece porque tinha muitos bens, avarento, amante do dinheiro. Aí ele sai e não quer seguir Jesus. Jesus, ele vai dizer para os seus discípulos, Pedro identifica, aí agora ele vem com o ápice da mensagem que eu estou falando e estou guardando, porque isso aqui é o supra-sumo, é a coisa mais gostosa da palavra, é isso aqui, ele vai dizer assim, e dizer a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quer me seguir? Primeiro, a tua vontade não vale nada, tem que ser a minha na tua vida. A tua vontade não vai valer. Você vai passar a ser servo ou não? Não, né? Então, aí ele vai dizer assim, olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Sabe o que é cruz? É maldição, é problema, é adversidade, é angústia. Tem pessoas buscando Jesus, Senhor, eu quero ser livre de todas essas coisas. Enquanto você estiver no mundo, se você quiser viver o verdadeiro evangelho, vai ser sofrimento. Vamos falar um pouco da igreja primitiva?
Atos dos Apóstolos inicia a igreja primitiva. Aleluia! Como que ela começa? Com oração. Capítulo 2. Estavam todos reunidos, unânimes, em oração. E de repente veio um som, como de um vento veemente, impetuoso, a qual encheu toda a casa a qual estava sentado. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, a qual pousaram sobre cada um. E começaram a falar novas línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Aí eles foram cheios do Espírito Santo. Aí a multidão lá fora está dizendo assim: o que esses homens estão fazendo? Estão embriagados? Estão cheios de mosto, de vinho? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, vai levantar e dizer: varões e irmãos, nós não estamos embriagados como vocês pensais. Antes eles vão dizer assim: mas não são estes Galileu? Galileu era um povo que não tinha letra, não tinha leitura, era pescador, era pessoa simples. Não são Galileu, então como ouvimos falar na nossa própria língua? Aí Pedro vai vir dizer assim: olha, varão Galileus, isso aqui é o cumprimento da profecia que dizia acerca do derramamento do Espírito Santo. Aí Pedro vai dizer novamente, vou ler, porque é muito boa essa palavra. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Oh, aleluia. Palavra de vida. Oh, aleluia. Pena a igreja aí fora, não digo aqui, porque eu não conheço, mas eu digo a igreja aí fora que se desviou da palavra. Está como em Tessalonicense, Colossense. O Espírito já dizia assim, a Bíblia diz, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias surgirão amantes de si mesmo, que amontoarão para si doutores segundo as suas próprias consciências, seus desejos, dando ouvido a doutrinas de demônios, sendo enganados, levados ao erro. É isso que esse mundo está vivendo. E fala, não, eu sou crente, não, eu vou na igreja, o que adianta? Tem que ter transformação. Aleluia. A primeira é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. E ouvindo ele isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebei o dom do Espírito Santo. Aleluia, porque a promessa diz respeito a vós e aos vossos filhos. Aleluia. Pedro vai dizer que eles deveriam se arrepender primeiramente, que eles deveriam se converter dos seus maus caminhos. Jesus está dizendo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, aí somente assim é que pode me seguir. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por mim, salvá-la. Não quer perder a vida? No que consiste a vida? Naquilo que nós temos. Sabe o que é perder a vida? É em você, em vez de você estar lá, descansando, dormindo, você está acordado, orando. Em vez de você estar se alimentando, enchendo a barriga, você está jejuando. Isso é perder a vida. Em vez de você estar andando conforme esse mundo, nos prazeres, se deleitando neste mundo, você está falando: não, eu não quero, eu rejeito isso, eu não vou por este caminho. E Nicodemos é interessante, porque Jesus vai dizer: olha, tem que nascer de novo, porque se não nascer da água e do Espírito, não pode ver e nem mesmo entrar no reino dos céus. Não tem como uma pessoa ter um encontro verdadeiro com Jesus e não mudar o seu jeito de andar, a sua maneira de ver as coisas. Completamente ela é transformada, porque ela vira um cidadão do céu. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória, aleluia. 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 É assim que funciona o Evangelho. É verdade, meu Deus. E o que é ganhar a sua vida nessa terra? É conquistar, é ter casa mesmo, é ganhar carro mesmo, é ter uma prosperidade. Não, vai lá, Deus vai te pôr no serviço, você vai ser próspero, e isso, aquilo. Isso é ganhar a vida. Aleluia. E sabe o que é interessante, irmãos? O grande erro nosso é não conhecer as Escrituras. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidar tem nelas a vida eterna. As pessoas não querem saber de Bíblia, não. Eu sei que algumas pessoas não têm leitura. A minha mãe, ela não sabe ler, ela não sabe. Aí é por isso que Deus levantou pessoas para ensinar. Mas aqueles que podem, eu falo por mim, eu estou começando agora um processo de aprofundamento, de orar, de buscar a Deus, de deleitar mais na palavra do Senhor. Graças a Deus, Deus me deu esse renovamento para fazer isso. Aleluia. Mas muitas vezes é até pior a gente acabar conhecendo alguma coisinha que a gente acha que já é o suficiente. Não, já sei tudo, já tá bom. Os saduceus, eles procuram Jesus e para experimentar, eles vão dizer assim: olha,
eles não acreditam em ressurreição. Eles acreditavam que morria e acabava. Aí eles vão dizer assim, olha, 7 filhos, um deles teve uma esposa. Só que a esposa dele faleceu. E como diz a lei, o irmão dele deveria tomar sua esposa. E assim o segundo também faleceu. E foi o terceiro, o quarto, o quinto e o sétimo, e todos morreram. Na eternidade, quem será o marido dela? Aí Jesus olha para eles e fala assim, errais por não conhecer o poder de Deus nem as Escrituras. Porque no céu nem se dá em casamento, nem se casa, são como os anjos de Deus. Aleluia. Lá no céu não tem isso. Lá seremos como os anjos. Lá estaremos livres dessa carcaça, porque esta carne ela está corrompida. Carne e sangue não herdará o reino de Deus. Sabe o que é interessante, irmão, dessa palavra? Em certa ocasião, Paulo está pregando, e a Bíblia diz que o seu discurso se estende, e Eutico está na janela e cai. Dormiu. Por quê? Porque no tempo dos apóstolos era algo consistente. Hoje, eu critico sim os falsos mestres, os falsos profetas que existem nesse mundo, que sobem num púlpito e começam a falar umas coisas que você não entende nada. Mas falar aí, ó, Jesus vai te abençoar, Jesus vai te dar vitória, e não sei o que, 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 e não expõe uma palavra de Deus. Não fala, ó, primeiro para ele te dar vitória, você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que amar o teu próximo. Você tem que perdoar. Se alguém te ferir, você tem que dar outra face. Mateus capítulo 5. Aleluia. Versículo 20. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no céu. Sabe qual era a justiça do escriba e fariseu? Fazer só o que estava ali no ponto. A lei fala que eu não posso fazer isso, então eu vou até aqui. É o servo inútil que a Bíblia diz. Sabe como que é o servo inútil? É aquele que o pastor fala assim, ó pastor, ó, vai lá e deixa eu ver, coloca um copo de água lá pro pregador. Aí sabe como que é o servo inútil? Ele vem aqui, coloca um copo d'água, aí a toalha tá assim, ó, a toalha tá assim, isso aqui tá lá jogado, tudo. O que ele vem e faz? Aqui, ó, e sai. Sabe como que é o servo excelente? Ele vem aqui, ó. Ele não faz só aquilo que é mandado, ele excede a sua justiça. Aleluia! Verdade, meu Deus. Ah, mas Senhor, será que isso é errado? Ah, será que eu devo andar por este caminho? Ah, se o pastor não falar nada, mesmo que a minha mente está me acusando um pouquinho, eu vou continuar andando, eu vou continuar fazendo. E o Espírito Santo lá falando, não faça, não vá por esse caminho, mude, tome a sua cruz, mude de vida, seja uma nova criatura. Não, eu vou continuar no mesmo hábito, eu vou continuar da mesma maneira, porque eu fui chamado assim. Jesus me chamou dessa maneira, para que eu preciso mudar? Não precisa não, você não vai para o céu, mas e daí? Para que você precisa ir para o céu? Não precisa mudar não, continua do mesmo jeito, trilha o mesmo caminho. Sabe o conselho de Salomão? Salomão não era sábio? Era nada, né? Sábio, saiu pelos caminhos lá, casou com um monte de mulher, desviou do caminho do Senhor, mas o conselho dele era do Espírito Santo, porque está na palavra. E ele vai dizer assim para o jovem, né? Mas hoje muitos maiores, mais idosos, estão pior que os jovens, né? Aí ele vai dizer assim, ó, jovem, segue pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus olhos. Olha o conselho, hein? Aquilo que der vontade do teu coração, faça igual ele, porque ele fez isso. Falou, tudo aquilo que o meu coração me pediu, eu fiz. Eu provei, eu experimentei. Aí ele fala, só que aí ele aprendeu com a lição. Aí ele vai dizer assim, ó, mas saiba porém, que para tudo isso Deus trará a juízo. Saiba, você pode fazer, você pode continuar da mesma maneira, relaxadamente, não buscando Deus, não querendo saber como funciona o Evangelho, como você vai entrar no céu, não querendo se esmirar para entrar na porta estreita. Ah não, para que eu vou fazer isso? Vou mudar meu jeito. Ah não, vou mudar minhas brincadeiras ímpias. Não, eu gosto de brincar mesmo, eu gosto de falar besteira, eu gosto de falar palavrão. Isso, fala mesmo, faz, porque a Bíblia diz que quanto mais você faz, mais vai se enchendo o cálice da ira. Não é brincadeira. O Evangelho não é brincadeira. O Evangelho está desvirtuado deste mundo. O povo acha que é de qualquer forma. Não. O importante é estar feliz. Não, o importante é você se sentir bem. Aleluia, Jesus. Quando que Jesus se sentiu bem? Getsemane significa lugar da prensa. Jesus estava lá, Pai, se possível, Pai,
Afasta de mim esse cálice, Senhor. É dolorido demais, Senhor. Nossa, é muito angustiante. Não, filho, tem que tomar. Olha Jesus feliz lá. Mateus, capítulo 14. A mesma passagem da multiplicação. Só que no capítulo 14 de Mateus vai dizer que o tretarca, Herodes, ele descobriu, ouviu falar, a fama de Jesus chegou até ele. Olha, tem um cara curando, libertando lá, ele morrendo de medo que ele tinha matado João Batista, era um pecador, porque João Batista falava, você não pode tomar a mulher do teu irmão, não, isso não é lícito. Todo mundo passava a mão na cabeça dele, não vai, ó rei, faz o que você quer. E João, não, isso não é lícito, Deus não está se agradando, mude o teu caminho, mude a tua conduta. E ele tinha medo, mas isso não fazia ele mudar de vida, o remorso. Aí o que ele fez? Matou João pelo pedido lá da filha de Jezabel, da sua esposa lá, Herodias. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Jesus agora está andando, lá no capítulo 14 de Mateus. Jesus está andando e de repente chega a notícia. Falam para ele, mestre, mataram João Batista lá no cárcere. Aí eu creio que Jesus se entristece. Aí Jesus, a Bíblia diz que ele se retira para um lugar à parte. Mas a multidão fica sabendo, é a mesma passagem lá do contexto de João 6. A multidão fica sabendo. E aí a multidão vai atrás de Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus está com dor, porque o seu primo, aquele que preparou o caminho, que era o maior dos profetas, porque pregava a verdade, o evangelho verdadeiro, ele foi morto. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele vendo a multidão, ele se sentiu íntima compaixão deles. Aí não foi lá orar, não foi chorar, ele foi fazer a obra. Sofrendo, ele estava bem? Ele estava alegre? Não estava. O evangelho é sofrimento, é renúncia. É renunciar, nem só de pão verá o homem. De quem foi a proposta? Do diabo, né? Mateus capítulo 4. Olha, se tu és o filho de Deus, come esse pão. Jesus estava num propósito de oração, de jejum. Jesus tinha acabado de sair do propósito. Aí ele fala assim, não és o filho de Deus? Já querendo pôr dúvida. Porque Jesus estava 40 dias lá. E só há 40 dias atrás ele tinha ouvido, ó, tu és o meu filho amado. Até 9 horas? Isso, pastor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, para encerrar, então no contexto lá, Jesus está sofrendo e ele vê a multidão, se compadece, ele vai, alimenta aquela multidão, a despede e fala para os seus discípulos, olha, vai à frente, pega o barco, vai na frente que logo eu vou. Aí quando ele termina de fazer a obra, angustiado, sofrendo, ele se retira ao monte, vai orar, vai chorar. Aí depois de ele ter chorado, chega a tarde, que para eles é a noite, aí ele vai sobre as águas. Então saiba disso, quer viver prosperidade da Bíblia, né? Que não quer dizer dinheiro, quer dizer prosperidade na alma. Sim, condições também Deus vai dar, mas amém. Quer ter isso? Saiba primeiro, se arrependa, se converta, perdoe, ame, leia a palavra do Senhor, busque entrar pelo caminho, não viva de qualquer maneira, não viva como ovelha desgarrada, não viva como o mundo vive, não, viva o evangelho verdadeiro e Deus vai te dar a vitória. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, igreja. Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aí está a palavra de várias maneiras. A palavra hoje falou, aleluia, no meu coração. E eu tenho certeza que falou no teu coração também. Esse é o verdadeiro evangelho. Aleluia. Glória a Deus. É como eu disse no início do culto. 100 vezes aqui e muito mais na vindoura, é claro. Aleluia. Mas aí tem um processo para ser passado. Aleluia. E cada um, amado, aleluia. Pode vir hoje, pode vir amanhã, pode vir depois. Sempre Deus vai usar um profeta para falar com a igreja. E sempre uma palavra vai cair no seu coração. Sempre uma palavra vai cair no meu coração. Aleluia. Ah, mas eu mexi o saco. Não, pode ir para outro lugar. Deus vai falar também. Deus fala. Deus ainda fala. Sabe por quê? Porque Deus, aleluia, Ele não quer perder para o inimigo. Ele não perde para o inimigo. Aleluia. Ele quer um povo santo, um povo sarado, um povo salvo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É muito bom a gente trazer pessoas que a gente não conhece, né? Porque muitas das vezes o Espírito Santo usa para falar aquilo que a igreja, não que a igreja quer ouvir, mas o que ele quer falar. Aleluia. Amém? E aí foi o terceiro elo dessa campanha.